Oi, Tá. eu tô aqui hoje com uma pessoa incrível que eu conheci há uns 3 anos, numa experiência em que eu fui percebendo quando uma pessoa quer, ela vai e chega. É essa pessoa linda que está aí do nosso lado, que eu conheço como Paulo Hebron, mas acabou de mudar de nome, então ele vai contar essa proeza. Morreu. Ah, então conta! Morreu. Ai, é porque assim, é muito louco, né? Tipo, essas coisas dos nomes, essas coisas das caixas, dos estilos. Enfim, acho que ao mesmo tempo é tudo muito importante. Mas ao mesmo tempo também nada muito existe, são percepções. Então, tipo, eu quis me reinventar, assim. Eu quis construir uma parada que fosse para mim a partir das coisas que eu acredito. E você conheceu como Paulo Lebron, mas Paulo Lebron também não era meu nome. Então, Ah. assim, já é a Muito bom. segunda vez que eu mudo de nome. Já é a segunda vez que eu mudo de nome. Porque, querendo ou não, eu tô nesse mundo, tô nessa terra. E aí, enfim, não sei, né? Sei lá, vai que daqui a uns 10 anos, eu também daqui a um ano mudo de nome de novo, vai saber. Vai Uhum. que tudo fica de cabeça para baixo. Sim. E conta então, o que você está fazendo? Qual é o seu nome, então, hoje? Hoje a Hoje gente meu te nome é chama Rudra. de quê? Hoje, R-E-A. ah, Rudra. Me chama de Rudra. Rudra. Isso. Uhum. Rudra. É forte. Por que esse nome? Por que você Então, é mudou? porque eu primeiro mudei porque, na verdade, enfim, eu acho que toda mudança em mim, de uma certa forma, vem com várias coisas juntas, assim. Quando eu entrei na Kabum, nesse lugar que estava falando aí, que a gente se conheceu, é, eu já estava no meio de um processo de rever algumas coisas em mim e repensar coisas profissionais e pessoais e porque, enfim, tipo, eu acho que as coisas carregam significado e para mim mudar de nome, ter um novo significado, dar um novo significado para mim, dar um novo significado para o meu nome, para as coisas que me atravessam, era importante. E aí, enfim, eu já tenho uma vivência de ritual do fogo, que é um ritual hindu, já há mais ou menos uns 7 anos, e isso era muito importante para mim. É, é uma coisa que, para mim, faz parte de quem eu sou, sabe? E eu queria homenagear isso, sabe? Eu queria homenagear isso com o meu nome, assim, com um novo nome. E aí, enfim, eu sou toda esotérica, e aí, tipo, fui fazer a minha numerologia dentro da astrologia védica, e aí saiu um número 4. E eu já tinha pensado num nome, assim, eu estava meditando, aí do nada me veio o nome, veio Rudra, me veio também Runa, também me vinha Runa. Só que Runa é um nome de uma outra coisa, não sei se é religião, sei lá, mas são umas pedras que você As pedras. visualiza coisas nessas runas. Uhum. São umas pedras. Aí eu pensei assim, a runa não, acho que eu vou de Rudra. Aí eu fui Rudra. Aí eu fui pesquisar, será que Rudra existe? Sei lá. Cara, juro pra você, veio uma parada, tipo assim, veio runa, veio alguma coisa com Ru. Aí eu fui, tipo, pesquisando e eu achei esse nome, Rudra. E aí eu falei, caralho, é um nome de um deus, que é o deus das tempestades e dos raios. Ele pode ser tão bom quanto ruim. E aí eu falei, eu acho que isso me cabe, assim, essa loucura me cabe, essa contradição me cabe e eu quero. Uhum. Paulo, E deixa eu aí te eu assumi dizer. esse Ô, nome, sabe? Rudra, Rudra, deixa eu só te dizer uma coisa. Talvez se você fosse Caramba! realmente, hein? Se você fosse realmente para um outro espaço onde a sua internet fica um pouco melhor, mesmo que não tenha tanta luz, para a gente te ouvir melhor. Não, perfeito. Porque a imagem a gente. Perfeito, ó. Isso. Eu vou deixar esse movimento de você chegar a um lugar. Isso.
Chique. Ó, vou ficar Ótimo. aqui na minha janela. Ai, tá lindo. Ótimo. Eu só queria voltar um É, instante, quer pois é, para você repita? falar um pouco mais do Rudra, quando você fala do Deus, né? Ele é um Deus Aham. da Ele é tempestade. um deus, ele é. Deixa eu botar aqui a imagem para vocês. Não tem como eu botar aqui, não, né? Tem como você compartilhar a tela. Ah, tá. Então deixa eu ver aqui. É... Como é que eu compartilho? Está escrito aí, Ah, compartilhar a tela. compartilhar. Aí você vai Anfitrião desativou o selecionar compartilhamento da terra do participante. isso. Hã? Você. O que que Você é? desativou. Eu Você desativei? desativou. Ai, É, o caceta. anfitrião desativou. Eu vou dar uma pausa Engraçado, né? aqui. Por que tá em masculino? O anfitrião, ué, bobeira. Ah, porque é eles. A gente, né? Ah, sei lá. Eu vou dar uma pausa aqui para eu habilitar. Espera aí. Paulo, eu acho que você caiu. Paulo, tô Começou? gravando. Sim, pode mostrar. Ó, então, aí é esse aqui, ó. Esse é o que eu fiz a numerologia. Essa numerologia era o número 4. E aí, quando eu fui ver, ele tinha 4 cabeças. Aí eu falei, ó, que legal. Tipo assim, para mim era algo que era significativo, assim, como se fosse uma confirmação disso, sabe? Uhum, Aí aqui, ó. E aí ele carrega um viadinho. uhum, E aí eu falei, ai, interessante. É uma figura muito masculina, né? Tipo assim, tem uma coisa uhum, muito masculina. O que me faz pensar sobre várias coisas, uhum. sobre essa força masculina, sobre essa masculinidade toda. Eu acho que isso é fácil de desconstrução, acho que Ela é uma figura balela. Eu acho que para mim indiana. tem muito mais a ver com a força do. Uhum. Ela é Exatamente, com essa figura uma indiana e entidade com essa indiana. história, e com essa Uhum, história muito louca, que é a história de uhum. é uma história desse Deus que é das tempestades Sim, e ele é como se fosse um desdobramento de Shiva, que é exatamente o Deus que destrói tudo. Shiva é o Deus que destrói tudo. E eu me sinto, às vezes, sempre em desconstrução e construção. Opa, aqui não apareceu umas outras coisas nada a ver. E eu tô sempre em desconstrução. Bolsinha do Bolsonaro. E eu me sinto sempre em desconstrução, em construção, sabe? Aham. Enfim, para mim É, tem muito se mostrado coisas assim, tipo, o meu signo, a minha própria vida, minhas próprias escolhas de carreira. Enfim, eu acabo aham. sempre construindo e desconstruindo muito. E aí, quando eu vi esse Deus, assim, eu falei, caraca, eu acho que tem muito a ver comigo. Esse ciclo, assim, de morrer e nascer, morrer e nascer, morrer e nascer. Entendo. Isso, total. Você falou uma coisa que eu achei curiosa. Eu tô querendo colocar você, a tua carinha tá pequenininha, eu não sei por quê. Você já desativou o Verdade. compartilhamento de tela. Ah, pronto. Foi, mas Foi. agora, Agora minha é, carinha tá. mas deixa, pelo menos quando você fala, seu rosto fica maior, né? Eu É, prefiro. porque eu preciso colocar aqui, na verdade. Ah, entendi. Eu preciso Pronto. desabilitar o É, compartilhamento. Agora foi. isso, pronto. Você falou assim, esse Deus, ele é bom, mas também é mal, né? É, você não acha que isso é uma coisa inerente a qualquer pessoa ou a qualquer coisa, ser bom e mal? Total. Total. Eu acho que, na verdade, o que que é bom e o que que é mal, né? Eu Uhum, acho que, claro, que existem coisas que são, para mim, que são óbvias do que é mal. Você, tipo, matar alguém, para mim, é mal. Entendeu? É uma coisa ruim. É uma coisa. uhum, Ter uma violência contra alguém, entendeu? Um desrespeito com a natureza e enfim, com o ser humano, para mim é algo que é ruim, sim.
mas, ao mesmo tempo, existem essas contradições, não essas contradições que eu estou dizendo, que eu sou contra, mas existem contradições no ser humano, dentro do ser humano. E, 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 e que essa coisa do que é bom, do que é ruim, no sentido de personalidade e de existência, eu acho que realmente é muito louco, assim, é muito louco pensar sobre isso. É uma viagem muito doida. Porque aí entra em questão de o que é morte, o que é vida, o Uhum. que é. Eu acho que, tipo assim, o problema desse discurso do que é bom e do que é ruim é que, às vezes, algumas pessoas pegam esse discurso para poder validar coisas que são violentas com as pessoas, que desrespeitam, e aí entra todo num discurso de ódio, de validação de discurso de ódio. Algumas pessoas pegam isso do que, o que é bom, o que é ruim, eu digo o que eu sou, eu digo o que é a verdade. Sim, você diz que pode ser o que é verdade para você, mas existem, eu acho que, verdades universais de que vão em direção ao respeito e que não podem entrar nesse outro discurso do que é bom e do que é ruim, sabe? Eu acho que é isso, assim, dentro da gente, e na minha própria vida eu tenho visto que, enfim, a contradição é uma parada que existe, se vê em situações em que eu diria que eu nunca estaria fazendo e eu estou fazendo, coisas que projetando coisas nas pessoas que eu digo que eu não sinto que não tem em mim, mas na verdade tem, dizendo que aquela pessoa é aquilo, que aquela pessoa é aquilo, mas na verdade eu também sou de uma outra maneira. Eu acho que isso realmente existe, essas coisas. E eu acho que, enfim, a gente precisa estar conversando, falando sobre isso, principalmente, né, nesse momento agora, que um monte de gente questionou o que é bom, o que é ruim, e tomou várias coisas ruins como boas, e, tipo, viajaram legal, entendeu? Mas é isso, assim, tipo, a destruição, eu acho que, entrando nesse lugar do que é bom, o que é ruim, no sentido de destruição, eu acho que esse Deus, ele fala sobre isso, assim, que às vezes tudo que está posto precisa ser destruído e essa destruição precisa ver como positiva e não como negativa, de Uhum. que destruir algo pode vir como um novo, como uma nova possibilidade. Sim. Isso é bem interessante, eu acho que isso tem a ver muito com esse momento que a gente está vivendo, e não só com esse momento que eu digo de uma maneira global, né, a história dessa pandemia e de todos os processos de transformação que estamos avançando nas últimas décadas, mas é pensar que, né, quando eu fiquei assim, né, com uma vontade de provocar com o bom e ruim do Deus, né, porque primeiro que quando a gente fala de Deus dá uma impressão que ele só é bom, né? Então a ideia Aham. da ele é bom, mas tem uma coisa Ele é ruim, ótimo, né? Deus é Então a gente por colocar Deus numa condição, né, de um patamar elevado, e eu acredito realmente que existem energias e forças espirituais que estão realmente em outras camadas mais elevadas e por isso talvez sejam realmente boas, né? No sentido Uhum, de não ter o seu lado ruim. Mas até entender o que é o lado ruim das coisas, é, né, em horóscopo, nessas imagens, né, nesses ícones todos, tem essa questão, o lado positivo e o negativo. Aquilo que talvez seja negativo, na verdade, seja realmente o movimento que a gente precisa entender que vamos dar para transmutar determinadas coisas, né? Eu achei isso interessante, essa coisa uhum. dessa fala de o que é ser bom ou ruim, o que é porque às vezes a gente precisa de uma trovoada, né, de muitas tempestades mesmo para, né, dar uma mexida no terreno, né? Uhum. Tipo, eu sou escorpião, né? Uhum, E aí, enfim, essa questão do que é bom, o que é ruim, sempre, de uma certa forma, sempre me veio, assim. É, acho que o horóscopo, a astrologia, elas são, a gente precisa usar elas com sabedoria também, tipo assim, uhum, é, porque senão vira
um julgar sobre o outro. Tipo, Uhum, você é isso, você é aquilo. Eu uhum, acho que são saberes que estão aí e que ajudam uhum. na, na, nos estereótipos e nas energias que contém naqueles estereótipos, sabe? E eu sou desse signo escorpião. E é muito louco, porque o veneno pode ser a cura também, em Sim, determinada uhum. quantidade. É o antídoto, né? Pode ser o antídoto, Uhum. mas também é aquilo que mata também. Tem Então, uma mais coisa. uma vez, Fala. vem isso enfim, mais uma vez vem essa coisa em mim de o que é bom, o que é ruim, o veneno, nananã, as coisas destruírem, voltar, e esse fluxo, é, enfim. Eu estava lendo recentemente, né, sobre essa relação dos signos, né, as características dos signos, acerca da nossa composição humana, né? No momento em que a gente está se preparando para uma nova encarnação, né? Uma nova materialização desse nosso corpo físico, é como se a gente, na nossa construção do projeto de vida, a gente precisa entender quais são as características que a gente precisa ter, e aí a gente vai é, capturar essas coisas, né, nesse universo, e isso também envolve, inclusive, a nossa escolha de signo, nossa escolha de data de nascimento em função do signo e de toda aquela constelação onde é que está acontecendo, porque aquelas características elas são essenciais para que a gente possa ter condição de seguir o nosso projeto de vida, realizar o nosso projeto de vida no plano material. E isso eu achei tão interessante porque, às vezes, a gente fala assim: é, essa pessoa é tão devagar, ela demora tanto a pensar, ou ela demora tanto a agir, ela tinha que ser diferente. Ela não tem que ser diferente. Ela fez essa escolha porque ela precisa ser assim, porque provavelmente ela deve ter sido de outro jeito e precisou resolver isso de uma outra maneira. Ela precisa ser assim Uhum, para conseguir seguir o caminho dela. Né? E às vezes a gente quer uhum, mudar a pessoa, e talvez mais que mudar, eu acho que o signo, né? Essa ideia do horóscopo, da astrologia, talvez possa nos ajudar a entender quais são as características daquela pessoa para que a gente aceite ela, e não sim, para que a gente não mude aham, ela. Né? Eu acho que isso que você está aham. trazendo é bem Isso interessante. é muito lindo, isso é muito lindo que você falou. Isso é muito lindo. Muito, muito, porque traz diversidade, né? Mas também traz essa complexidade que é conviver, que é, tipo, ser e conviver. Eu, assim, tipo, Até de se eu sou. aceitar, né? E até de se aceitar. E de se aceitar, principalmente. É. E de se aceitar, exatamente. E no meu, e quando eu fiz, né, meu mapa astral védico, que é assim, né? Realmente, verdade é uma coisa que tem que ser assumida e escolhida. Porque se você escolher uma outra verdade, às vezes aquela verdade vai contra a verdade que você assumiu antes. Vou te dar um exemplo. E, no caso do horóscopo ocidental, que é esse que a gente tem em escorpião e tal, mas que é mais matemático. O védico, ele considera algumas outras energias que não existem fisicamente, que são energias, que na verdade são ações, tipo assim, eles consideram dois planetas que não existem, que são forças que quando a Lua dá a volta na Terra e ela dá uma volta na Terra em um determinado ponto, surge um Deus e um planeta. E aí a Lua, quando dá uma volta em um outro ponto, surge um outro planeta que é o oposto do outro Deus, e eles são complementares, e é o Ketu e o... Eu não sei se estou lembrando agora, mas tem o Ketu e algum outro deus, uma deusa e um deus. Então, tipo assim, consideram outras energias que não estão ali matematicamente no horóscopo ocidental. E aí, aqui, eu sou escorpião com um escorpião ascendente de touro. Lá, eles vêm pela lua, o mapa astral você vê pela lua, e lá eu sou Libra com ascendente em Áries. Aí Olha você, que louco. você fica assim, o que eu sou então? Aham. Se num lugar eu sou uma coisa, num lugar... E aí eu falo, é isso.
É, das duas uma. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu sou tudo isso também. Eu escolho ser tudo isso e sou aquilo também. é. É, e aí, é isso também. Uhum, Tipo, acho que quando fala da gente fala de conhecer e de verdade, eu, por exemplo, tô muito nesse caminho ultimamente de saber quais são as minhas verdades, o que eu acho que é bom, quais são as construções do meu caráter, as construções dos meus valores, o que eu quero construir para mim como adulto, como artista, porque para muita gente não é muitas coisas, sabe? E eu acho uhum, que e tudo sim. bem ser diferente, e tudo bem ser diferente. Acho que é importante a gente ter eu poder me aceitar, a gente poder conviver e cada um ter a sua maneira de viver. Acho perspicaz, assim, foi uma Uhum, boa sacada da vida fazer a vida, a morte e a diferença, a aham, personalidade, assim, sabe? Tipo assim, esses temperos aí, aham. acho interessante. E a morte nada mais é que uma mudança, né? A morte, morre-se toda hora, né? A hora, o segundo morre a cada segundo. Nasce, renasce, né? Nem Uhum. renascer, eu não acredito nem no renascer em si, porque quando morre, acho que morre. Ela transforma em outra coisa, né? Mas outra coisa que Aham. você falou aí, que eu fiquei pensando enquanto você falava, né? Dessa outra, esse outro universo paralelo aí, né? Nessa questão da astrologia, quando você fala do mapa astral védico, é védico, né? É isso. É. O que eu acho curioso nisso tudo que eu estou pensando aqui nesse momento é que a gente fala, é importante olhar aquelas características para entender o outro, para não querer transformar o outro, e também para entender as características de si próprio, né? Quando você olha aquela característica do teu signo, seja no ocidental, ou seja, nessa outra investigação que você está fazendo, no védico, e inclusive comparar as coisas e perceber onde as suas características realmente, né, se cruzam, você percebe isso e começa a entender, gente, então se eu sou isso e eu ajo dessa maneira, então deixa eu entender como eu devo lidar com essas energias para que eu realmente consiga identificar qual é o meu projeto de vida aqui, né? Uhum. A gente se vê É dentro chique disso, né? demais. Muito legal isso. Isso é muito chique. Acho que é É. uma puta de uma oportunidade muito interessante de investigação mesmo. Uhum, Eu acho muito doido, assim. Eu acho realmente uma investigação, porque porque é muito único ao mesmo tempo também. Tipo assim, mesmo que entre essas coisas de escorpião, nananã, enfim, cada um tem seu mapa astral e aí cada um tem as suas especificidades. E eu acho que é mais uma das formas de auxílio mesmo, de ajuda de percepção, de uhum, olhar e falar, tipo assim, caraca, é verdade. Ou tipo, caralho, nada a ver. E é uhum, verdade, isso aqui tem disso. uhum. Eu acho uma boa oportunidade. E aí, Rudra, fala para gente da arte, então, nisso tudo. Como é que você percebe a arte na tua vida e como que este momento, né, que eu considero particularmente um momento em que, pelo menos para mim está acontecendo dessa maneira, de me rever e de dar um tempo para eu me reconectar com as minhas questões, né, inclusive com a minha arte, tanto a minha arte de fazer coisas como o fazer arte. Como é que é isso para Sim. você? Como é que está sendo isso? Olha, E fala do clipe na sequência, por conta do essa nosso pergunta, tempo. tá. Essa pergunta é assim, é a pergunta, né? Essa é a pergunta de ouro. O como, o que. Não sei, eu vi tava vendo uma live eu esqueci o nome dele agora, mas ele é diretor da EAD, da Escola de Artes Dramáticas de São Paulo. Ele é diretor de lá. E aí, é, a pessoa que estava entrevistando ele estava perguntando coisas desse tipo assim, e aí, como é que você está vendo sua arte? O que você faz? Ele fala, cara, eu não sei, eu não faço ideia, tipo, o mundo é outro, tipo, a gente agora, o mundo é outro, não tem como saber de futuro, a única coisa que a gente tem é o agora, e,
E eu concordo muito com ele, assim. Eu não tô dizendo que eu não fico ansioso, não. Eu fico ansioso pra caralho. Tipo, fico o tempo todo pensando em me movimentar, mas ao mesmo tempo fisicamente não é uma possibilidade. Às vezes o movimento é mental, às vezes o movimento é na internet. Enfim, eu acho que essa situação de pandemia, especificamente, tá me perceber, eu tô conseguindo me perceber mais quanto pessoa, tô conseguindo perceber mais questões que são minhas e questões que não são minhas, questões que são de outras pessoas e que nunca vão ser minhas. E aí, no sentido artístico, eu começo a ver que que existem vários caminhos assim dentro de mim, sabe? E que esses caminhos vão se solidificando à medida que eu vou fazendo eles, assim. A música, para mim, ela surgiu muito nesse lugar, assim, de fazer. Eu só tinha vontade de fazer. Não, eu não acho que eu seja o melhor cantor do mundo, mas eu preciso cantar, entendeu? É uma coisa que, tipo assim, tá além de mim. Eu preciso cantar. Se eu canto bem pra cacete ou não sei, mas eu sei que eu preciso cantar. Eu preciso estar inventando. Eu preciso pensar essa invenção. Eu acho que no momento agora eu preciso me aprofundar mais, eu preciso estudar mais. Eu estou muito nesse movimento de querer estudar mais, querer aprofundar mais, refinar as minhas ideias quanto artista, porque eu já entrei em duas faculdades e saí dessas duas faculdades por conta do sistema, porque o sistema, eu me senti enrijecido naquele tipo de sistema, mas ao mesmo tempo tudo tem lado bom, lado ruim, tudo tem seus ganhos. O que eu entendi de sair dessas duas faculdades hoje é que, às vezes, pode não estar na faculdade, o conhecimento é uma coisa que precisa ter uma vontade de se procurar ele também, de uma certa forma. Eu tenho, eu tenho a sorte de ter computador, ter internet, então eu tenho uma ferramenta na minha frente que eu posso estar procurando coisas que sejam as coisas que me interessam, em busca disso. E eu estou aprendendo a estudar, na verdade. Acho que nessa pandemia eu estou aprendendo a estudar. Estou aprendendo a estudar, estou aprendendo a estudar sobre os assuntos, estou aprendendo a desenvolver. Eu acho que mais do que sobre resultado, eu estou aprendendo a desenvolver, refinar, pensar, aprofundar, ressignificar. E eu acho que, de uma certa forma, isso também é artístico, assim, me nutrir das coisas e usar outras, não plataformas, mas usar outras coisas que não sejam só o meu corpo, que não sejam só minha presença. Às vezes é uma escrita em algum lugar, às vezes é uma live com alguém, às vezes é uma música lançada, às vezes é um clipe feito em casa. Enfim, é isso, assim, pensar possibilidades. Isso também traz um outro lado também, enfim, vários espectros da mesma coisa, mas também traz um lado que às vezes pode trazer muita ansiedade e essa coisa de o tempo ocioso que tem que ser produtivo e que a gente precisa estar aproveitando o tempo para poder realizar coisas. Eu acho que, enfim, cada um tem que seu processo, tem que se cuidar, mas assim, realizar e pensar coisas que sejam saudáveis para você e para mim, e pensar o processo de uma maneira carinhosa. Carinhosa, coisa linda. Hoje eu usei muito essa palavra, carinho e carinhoso. Achei tão. Hoje está com cara de carinho, deve ser a chuva. Hoje está com muita cara de carinho. Ah, De, de carinho, de dengo, tá com muita cara de dengo hoje. Uhum. Mas que bom, sabe, Paulo, isso é a maneira como você está lidando com essa experiência e de investigar, né, suas maneiras de fazer a arte, de fazer seu estudo, ou a arte de estudar, ou fazer a arte, né, em estudar, sei lá. Estou aqui só falando coisas soltas, porque eu gosto de falar coisas soltas, né?
E me fala então da coisa da música, né, já que você hoje vai estar aí lançando esse clipe. Fala um pouquinho desse trabalho. Ai, eu acho que esse trabalho é exatamente sobre processo. Acho que é isso. Enfim, eu tô falando contigo aqui agora e eu sinto em mim essa Talvez, insegurança. olha, talvez essa gravação seja interrompida em alguns minutos, tá? Se o Zoom for colaborativo como ontem, não vai interromper, porque em 40 minutos ele para. Só dura 40 Ah, minutos, tá. que é o modo de graça, mas vai falando. Se interromper, a gente. Aí qualquer coisa a gente volta ou não? Aí eu chamo de novo, tá? Tá. Eu acho que assim, falando de mim, eu tô num processo, assim, sabe? E esse clipe é o resultado de um processo. Eu tô me descobrindo muito, eu tô me olhando, eu tô fazendo de tudo para entrar em contato comigo, sabe? Tirar as minhas máscaras, entrar em contato com as minhas, os meus sentimentos e as minhas certezas emocionais, sabe? Eu tô querendo me desfazer de imagem própria e ideia, de ideia que eu tenho de mim mesmo e dos outros. E eu acho que esse clipe está na música, a música e o processo de fazer música está me ensinando muito é, a, a, a ser mais. Não sei se a palavra é mais, ser mais, na verdade não é isso, é entrar em contato com, com autenticidade, com sensibilidade, que é o caminho oposto que eu estava fazendo na atuação. Assim. A atuação eu estava fazendo uma coisa muito de reconhecimento, assim, sabe? Um caminho muito de ser reconhecido, de ser valorizado. E eu estava criando uma carcaça e uma coraça que não era minha, assim, e que eu estava admitindo máscaras para poder resguardar essa criança insegura que tem aqui dentro, que sabe, quer ser acariciada. Então, assim, na música eu tô resgatando essa criança e tô pegando essa criança e dizendo para ela que tá tudo bem ser do jeito que tá tudo bem experimentar, que tá tudo bem errar, entende? E tá sendo muito emocionante. Tá sendo muito emocionante. É, e esse, e esse clipe, para mim, porra, foi uma puta conquista de, de compartilhamento, assim, de ideias, sabe? Que às vezes eu tenho uma ideia, jogo no mundo, e aquilo vira nada do que eu achava que era, vira uma outra coisa que eu jamais achei que era. Porque as pessoas estão nisso tudo, sabe? As pessoas vão agregando ideias e vão acreditando, vão botando fé. O clipe foi feito completamente de graça, com muitas pessoas que toparam fazer, porque achavam que o projeto era legal, porque gostavam de mim, porque ao mesmo tempo, enfim, profissionalmente iria trazer algum retorno, enfim, de alguma maneira foi proveitoso para elas estarem lá. E assim, mais do que eu acho que para mim, mais do que ser o resultado que eu queria, é o resultado que é. E isso para mim é de um alívio, porque existe, entendeu? Mais do que as ideias que na minha cabeça de coisas que poderiam ser, é é aquilo, é aquele clipe. Então, assim, eu estou muito feliz de ter essa música, estou muito feliz de ter esse clipe, estou muito feliz de estar nesse processo da música, de ter respeito por mim, de ter carinho por mim, de poder cuidar de mim, sabe? De poder me amar do jeito que eu sou. E a música tá me dando essa oportunidade, assim, de só ser, sabe? De não projetar nada, de não ter que usar nenhuma máscara, de só ser. E assim, eu nem sei se daqui a um tempo eu vou estar na música, não sei, não faço ideia, mas eu sei que eu tenho essa vontade de estar cantando hoje, de estar produzindo, quero ganhar dinheiro com isso, porque é importante para mim, como artista independente, monetizar esse processo, eu acho que é uma coisa extremamente digna, sabe? Poder monetizar isso, monetizar esse processo, para poder continuar fazendo outras coisas. É, e é isso.
é isso, tô super feliz, eu tô, tipo assim, eu sinto que hoje é um dia que vai mudar tá mudando minha vida pra um jeito que eu nunca mais vou viver da mesma forma, assim. É isso que eu tô sentindo. Que bom. Bom pra você. Boa sorte. Boa sorte para todos nós. Que coisa maravilhosa, Paulo. Adorei. Você quer falar mais alguma Rudra, coisa? Rudra. Rudra! Desculpa. Ah, você imagina, Tudo não bem. sou eu com o nome. Ah, Rudra, vai ser Ai, meu Deus. Rudra, vai ser Bem, tudo foda. bem, eu não faço nenhum problema, eu fico lembrando o tempo todo. Eu pareço, me lembro o tempo todo. Mas então, Rudra, me diz. Você quer falar mais alguma coisa? Ai, você Ah, tá não sei, tá linda. bom Você tá conversar muito com linda. você. Tá muito linda. Ah, obrigado. Os Tá seus muito linda essa conversa, muita saudade de você. Eu também. E assim, Ai, muita quando eu olho saudade de as coisas tocar lindas que você publica, tá lindo, seu trabalho tá lindo. Ai, obrigado. É muito lindo, é muito cuidadoso, sabe? Obrigado. E a gente, assim, eu sinto muito a sua alma naquilo ali. E é muito carinhoso tudo que eu fico vendo em torno de ti. Hum, Ai, que lindo isso. Muito lindo mesmo. Carinhoso é uma palavra maravilhosa, né? É. Nossa, essa comida tá tão carinhosa. Uhum. Esse quarto tá muito carinhoso. Essa conversa tá carinhosa. Uhum. Seu olhar tá tão carinhoso. Seu corpo tá carinhoso. É bom, né? É, carinhoso é ótimo. A internet tá carinhosíssima. Uhum. Então, Ruda, eu vou ter que parar, porque eu preciso agora entrar numa conversa com a Tati. Ela está me esperando. Amo. Eu combinei 4h30, 2h30, e eu me atrasei com você, porque eu tinha que entrar 1h e pouca contigo, e acabei me atrasando. Ah, que pena. Ai, vamos fazer uma conversa. Vamos fazer outra depois? Vamos, que eu tô Vamos amando. escolher um tema para ficar falando. Ótimo. Eu posso publicar essa conversa nossa? Eu estou publicando. Claro, óbvio. Olha, eu estou publicando na íntegra, tá? O meu lema é publicar na íntegra. Do jeito que tá, não vai sofrer nenhuma edição, não vou botar cartela. Às vezes até brinco com o meu rebatedor aqui, ó. Que esse rebatedor é que eu estou aqui trabalhando na luz no meu rebatedor forma Amo. de pizza. E ele faz uma coisa que eu gosto, assim, ó, da luz e da cor. Então, eu só estou usando isso, Ah, é. tá vendo? Aham. Aí isso também só aparece no final do filme, porque eu tô falando isso agora no final, como eu não vou editar. Então, Você pode fazer uma edição manual. sim, mas manual é o que eu já estou fazendo, dando pause. Como assim? Me diz. Não, manual, do tipo assim, botar um papel na frente, tipo, Ah, vamos começar em 15 minutos. Aí é, daqui a pouco vem, aí passa a pizza na frente. sim. E aí. Eu fico pensando um pouco sobre isso, mas eu esqueço. Eu comecei com você, eu estava com as coisinhas preparadas aqui, comecei com você na conversa e esqueci. Ah, não, Mas então a eu gente tenho que vai ter botar que na minha cara poder mesmo. fazer isso. É. Eu talvez pedir ao convidado para fazer isso, né? Porque Não, né? Mó trabalheira. Não é seu, faz você, eu, hein? Ai, mano. muito bom. Então eu vou publicar daqui a pouco isso, tá? Vou Tá bom. compartilhar o link e aí a gente combina. Eu criei isso aqui só para a gente se divertir, sabe? Ah, eu amei, ótimo. Porque para fazer alguma coisa para ter uma alegria de conversar com as pessoas e se é Não, e um você é papo bom, ótima conversadora. tá bom. Eu Então, quero, eu quero, eu quero, eu quero que você bote polêmica, que você traga polêmicas. não, quem vai trazer a polêmica é quem fala. Eu nem imaginava o que ia dar esse papo, menina. Eu estava pensando em falar só do seu trabalho de arte, todo o seu processo. A gente enveredou aqui num caminho de astrologia, de rei, de bom, Ai, de de mal, de Deus. morte. Olha que maravilhoso. É isso. Aham, É é um isso. acontecimento. Então tá, eu vou te mandar um beijo e vamos pensar. Pensa um tema aí provocador aí que você queira trazer e a gente conversa.
A gente, de Esse Zoom dá repente, para fazer com mais de uma pessoa? tá, a gente pode fazer com muitas pessoas. Então, a gente Ah, pode pensar legal. um tema, chamar uns convidados nossos e coloca aqui todo mundo na tela. Chique. Chique Chique? demais. Então tá. Então vamos pensar isso para Beijo, não Noah. demorar muito. Tá, beijo. Sucesso e mais tarde eu tô vendo o teu clipe. E vou botar o link Obrigado. lá no Instagram, tá? Isso, 8 horas, hoje, na terça-feira, 15/5, no YouTube. E a música já tá nas plataformas. Então, se você quiser ouvir, já pode ir lá. Tá bom. Um beijo. Sucesso. Beijo. Tchau. Obrigado. Pra você também. Tchau. Tchau.